Capítulo 14. Dor. A noite do primeiro dia do segundo ano de preparativos estava especialmente escura. Apesar de não poder ver as maravilhas do céu estrelado, a Eterna dos povos da floresta, que aguardava diariamente o momento certo para agir, sentiu que aquela noite era especial. Finalmente o momento havia chegado e ela partiu com passos rápidos, apoiada em seu cajado, para alertar a guia dos povos da floresta. Rapidamente uma multidão de povos se reuniu na área circular, no centro da localidade. Cada um carregava um vaso de cerâmica e aguardava silenciosamente atrás da guia, ladeada pela Eterna. Depois de um tempo, vários vultos negros se destacaram na escuridão do céu e se posicionaram diante delas. Recebo Balium e os seres de luz, disse Elavote, inclinando seu corpo em direção aos vultos. Iniciaremos imediatamente o descarregamento dos metais e pedras, disse Balium, separando-se do grupo. Os seres de luz acompanharam seus passos e se posicionaram em círculo em volta de toda a área. Seguindo as orientações da Eterna, os vessos foram posicionados diante de cada ser. Com as palmas das mãos estendidas, o descarregamento dos metais começou. De cada uma delas um líquido espesso e escuro escorreu, ocupando o vazio dos recipientes. Assim que um vaso se enchia, ele era substituído por um vazio. Quando a última gota foi expelida, as mãos douradas voltaram a ficar visíveis e a pele pálida revelou o brilho das pedras que se agarravam a ela. As pedras foram acomodadas em cestos de palha finamente trançada e Elavote recebeu em suas mãos a pedra que se agarrava sobre o peito reto de Balium. A própria guia seria a responsável por confeccionar o equipamento que receberia aquela pedra, aquele solicitado pelo sopro nascido da escuridão. Os seres de luz se transformaram em luminescência, riscando a noite escura, e as estrelas voltaram a pontilhar o céu. Algumas horas depois, o Sabiá Laranjeira deu boas-vindas ao segundo dia do segundo ano de preparativos e a localidade se encheu do riso das crianças. Elas brincavam por toda parte, acompanhadas por pessoas velhas que as orientavam ou que apenas aproveitavam mais um dia tranquilo de suas vidas. Pessoas com corpos jovens se empenhavam nas mais diversas atividades. Um grande grupo se dedicou exclusivamente à produção dos equipamentos de proteção. Técnicas desenvolvidas e conhecidas apenas pelos povos da floresta seriam usadas no preparo dos equipamentos e, para isso, moldes de barro foram criados em diversos formatos para receberem a mistura dos metais. Braços fortes trabalharam incansavelmente dia e noite, sendo substituídos a cada turno. O interior dos moldes foi enchido pelo metal que foi aquecido em enormes fogueiras. Ainda quentes, os moldes eram lançados na água que soltava teados e vapor. O barro se rompia, deixando à mostra o metal bruto, que em seguida era polido e adornado com uma pedra brilhante. Mãos, terra, metal, água, fogo, pedras tomam forma natural. A cantiga de repetiu incessantemente por entre teados e vapor. Em outro ponto da localidade, a guia produzia o detalhado molde que daria origem ao equipamento solicitado por Terop e realizava todos os procedimentos necessários para a sua confecção. No início do segundo ano, Terop estava meio submerso nas águas da piscina da morada, praticando o uso da sua energia interna. Com os olhos fechados, ele se concentrou à procura da sua essência interior que se escondia nas profundezas do seu ser. No ano anterior, por várias vezes, ele se concentrou procurando e procurando.
Em alguns momentos ele teve um leve vislumbre da sua essência, mas sua mente era sempre perturbada por sentimentos que não eram dele. À medida que o final do ano se aproximava, as perturbações se tornaram cada vez mais constantes, sendo quase impossível focar na busca. Tudo se agravou quando o ano acabou e ele soube que uma decisão havia sido tomada. A partir daquele momento, Terop não conseguiu se concentrar. No início do segundo ano, seu coração foi tomado por uma sensação que ele experimentou uma vez, um calor intenso que o envolvia como um abraço forte e o atraía profundamente. Essa era a sensação que o atingiu quando sentiu o encantamento do angelim vermelho. Pelo visto Drev também a conhecia, mas porque para Terop aquela sensação era boa e em Drev despertava sentimentos conflituosos. Algo ainda mais estranho aconteceu. Terop soube que, apesar de se sentir desconfortável, Drev não fugiu como fez no angelim. Uma torrente de sentimentos ocupou seu coração. A partir daquele momento, Terop se manteve na mesma posição, submerso nas águas. Aquela confusão de sentimentos o impedia de progredir na sua busca e lá ele se deixou ficar. Imóvel. Alguns dias depois, seu corpo se dobrou ao meio e seus olhos se abriram com um olhar assustado. Suas pupilas se banharam em vermelho quando uma dor indescritível atravessou seu coração. Terop prendeu a respiração por um longo tempo procurando se controlar. Gotas de suor brotaram da sua fronte. O que está acontecendo? Verde, o que você está fazendo? Ele se perguntou repetidas vezes. Terop ouviu o sabiá laranjeira cantar. Sentiu a claridade mover à sua volta. Ouviu o som da cortina de água, mas o som não acalmou seu coração. Escutou o guardião do tempo cantar novamente e as sombras o envolveram. Apenas quando o sabiá laranjeira cantou pela terceira vez, ele conseguiu se mexer. Algo inédito aconteceu com Terop, mesmo sabendo que aquelas sensações não pertenciam a ele, seu corpo estava exausto. Ao final do segundo ano de preparativos, a confecção dos equipamentos de proteção foi concluída. Os povos da floresta comemoraram o feito com cantigas para a natureza e se prepararam para partir no início do próximo ano. 4 grupos seriam os responsáveis pela realização das entregas para fluantes, florescidas, florescidos, fonas e para Terop. Ao mesmo tempo, na morada, o segundo ano de preparativos se encerrou e uma trança castanho escuro, que pendia da cabeça de Terop, se tornou dourada. Um total de 12 tranças douradas adornavam sua fronte. Ele estava suspenso pelos ventos sobre a abertura central da morada observando a imensidão verde, que era a floresta, sendo tomada lentamente pela escuridão. Verde, por que você preferiu sentir dor? Ele se perguntou. Seu semblante estava tranquilo, a dor ainda perturbava seu coração, mas de um jeito diferente. Como se ela fosse bem-vinda, como se fosse um conforto. Na metade daquele ano, a dor que o atingiu repentinamente desapareceu sendo substituída por uma força e disposição inigualáveis. Terop aproveitou esse momento de calma para voltar a se concentrar na sua busca interior, mas a tranquilidade não durou muito tempo. Logo depois, ele sentiu que uma batalha estava sendo travada. Isso durou alguns dias e depois as sensações se acalmaram. Seu coração foi ocupado por um instinto de proteção e pela dor constante. A partir daquele momento,
Terop se concentrou em isolar os sentimentos que lhe pertenciam e os que não pertenciam. Depois de alguns meses, ele conseguiu focar quase que totalmente no seu treinamento. Curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal. Até o próximo capítulo.